Olá, bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. James e Chloe estavam juntos há 8 anos. Juntos haviam enfrentado dificuldades financeiras, perdas familiares e até mesmo a mudança para uma nova cidade, sempre confiando um no outro. O casamento, embora já não tivesse a paixão do início, ainda guardava momentos de profunda cumplicidade. Naquela noite, eles estavam mais próximos do que o habitual, conectados, envolvidos num daqueles raros instantes em que corpo e mente pareciam falar a mesma língua. Entre toques suaves e beijos silenciosos, uma pergunta inesperada escapou, um sussurro embargado que mudaria tudo. Chloe, com o rosto próximo ao dele, disse que sempre tivera curiosidade de experimentar algo novo. James, pensando ser apenas mais uma das provocações lúdicas que os casais partilham, incentivou-a. Queria saber exatamente o que ela queria dizer. Com um brilho diferente nos olhos, ela respondeu. Queria saber como seria fazer amor com dois homens ao mesmo tempo. Por uma fração de segundo, James gelou por dentro, mas manteve a calma. Concluiu que era apenas uma fantasia passageira, daquelas que as pessoas mencionam para apimentar a relação. Pensou que o melhor a fazer era entrar no jogo. Criou uma cena imaginária em que estavam na praia e um estranho se aproximava. Ela sorriu, envolveu-se na história e James observou, atraído pela narrativa que criavam juntos. A reação de Chloe foi libertadora. Ela ria, entregando-se ao jogo como alguém que esperou tempo demais para dizer o que sentia. James, ainda surpreso, continuou a desempenhar o seu papel. Por dentro, tentava entender de onde aquilo vinha, mas forçou-se a permanecer no presente, mantendo o clima leve. Quando tudo terminou, Chloe abraçou-o com um sorriso sereno e adormeceu rapidamente. James ficou acordado, a olhar para o teto em silêncio. Algo naquela noite parecia deslocado. Aquele comentário não soara como uma provocação aleatória. Tinha estrutura, intenção. Ele repassava as palavras dela na mente, tentando encaixá-las em alguma memória, mas era inútil. Aquilo vinha de um lugar íntimo e profundo dela, algo que talvez ela tivesse guardado durante anos. Na manhã seguinte, durante o café, Chloe tocou novamente no assunto. Mencionou de forma casual que poderiam planear uma viagem à praia. James achou estranho. Ela nunca gostara muito de ir para a costa na alta temporada. Ele perguntou por que aquela ideia repentina. E, sem hesitar, ela disse que pensara que poderiam usar a viagem para talvez realizar aquela fantasia. James parou o que estava a fazer. Olhou para ela, como se precisasse de uma confirmação. Chloe explicou, com uma calma perturbadora, que pensara que ele tinha levado a sério o que tinham conversado na noite anterior. Ele respirou fundo, tentando encontrar a linha entre a brincadeira e uma proposta real. Disse que tudo não passara de uma piada. Chloe revelou então que para ela não fora. Perguntou se ele estava realmente aberto à ideia, porque queria experimentar algo assim, pelo menos uma vez na vida. James ficou em silêncio. O seu estômago revirou-se. Tentou manter a calma. A sua voz saiu mais baixa que o normal quando perguntou: se eu dissesse que sim, tu irias mesmo em frente? Ela respondeu com um simples sim, direto, como alguém que já sabia o que queria. Ele levantou-se da mesa, foi para o quarto e passou o resto do dia quase sem falar. Nos 2 dias seguintes, limitou-se ao estritamente necessário. Evitava o contato visual, a sua mente girava em círculos. Por que ela dissera aquilo agora? Estaria a pensar nisso há muito tempo? Já o teria feito? A pior parte era a sensação de ruptura, não apenas na confiança, mas na identidade. O que ele pensava ser o casamento deles, talvez nunca tivesse existido. James sentia-se traído, mesmo que nenhuma traição real tivesse acontecido. Era como se o vínculo que partilhavam, antes sagrado, tivesse sido exposto a um tipo de desejo que destruía
tudo o que tinham construído juntos. Era como encontrar uma mensagem escondida no bolso de alguém e, de repente, ver toda a história sob uma nova luz. E, embora ela ainda não tivesse feito nada, o simples facto de o desejar tão claramente já parecia uma quebra. Nos dias que se seguiram, Chloe agiu como se nada de errado tivesse acontecido. Comportava-se como se tivesse apenas dito algo tolo. Por vezes fazia piadas leves, como se esperasse que ele voltasse a ser o parceiro divertido de sempre. Mas James via tudo de forma diferente agora. A maneira como ela se arranjava antes de sair, as risadas ao telemóvel, as saídas com as amigas que se tornaram mais frequentes, ele começou a questionar-se se tudo aquilo não fazia parte de algo que ele não tinha percebido. Na sua mente, a fantasia de Chloe tornou-se um ponto de viragem. Mais do que uma ideia invulgar, refletia algo com que ele não sabia lidar. Uma linha fora cruzada. E, por mais que tentasse, não conseguia mais olhá-la da mesma forma. James manteve-se distante. Evitava conversas longas, trocava apenas o básico e fingia estar sempre ocupado. Por dentro, os seus pensamentos não paravam. Repassava cada detalhe da conversa deles, em busca de uma explicação, uma origem, alguma mudança no comportamento dela que pudesse ter-lhe escapado. Quando se olharam no espelho da casa de banho, naquela manhã, Chloe sorriu como se tudo estivesse bem. Ele retribuiu o sorriso, mas era um sorriso forçado, preso por trás de um rosto que já não conseguia esconder o seu desconforto. Ao terceiro dia, sentaram-se juntos na sala de estar. James parecia mais calmo, mas era claro que algo o pesava. Ele olhou para Chloe por alguns segundos antes de falar. Disse que o que acontecera o tinha afetado de uma forma que ela talvez não percebesse. Disse que sempre se orgulhara da parceria deles, da intimidade que construíram ao longo dos anos, do respeito mútuo. Para ele, o que acontecera na cama naquela noite fora uma brincadeira íntima, algo que ficava naquele momento. Mas para ela, transformou-se num desejo real, algo que ela carregava por dentro há algum tempo. Chloe ouviu em silêncio. Pela primeira vez, pareceu compreender a profundidade com que aquilo o atingira. James foi então direto ao ponto. Disse que para ele, esse tipo de coisa nunca poderia fazer parte de uma relação amorosa. Não acreditava que partilhar o corpo da mulher que amava com outro homem fosse compatível com amor, lealdade ou parceria. Não se tratava de insegurança ou ciúme. Era uma fronteira que para ele definia quem ele era como marido. Disse que se ela realmente acreditava que precisava de viver essa experiência para se sentir completa, então eles estavam em caminhos diferentes. Chloe baixou o olhar e ficou em silêncio por um tempo. Quando falou, a sua voz era baixa. Pediu desculpa, disse que talvez se tivesse deixado levar, que confundira liberdade com ousadia. Admitiu que não se apercebera do quanto as suas palavras daquela noite o magoariam. Não pensou que ele levaria aquilo tão a peito. Disse que não tinha feito nada, era apenas curiosidade, uma ideia que nunca tivera coragem de partilhar antes. E quando ele respondeu, com naturalidade, durante a intimidade deles, ela pensou que talvez ele estivesse preparado. Por isso, arriscou ir mais longe. James ouviu tudo, sem demonstrar qualquer reação. Apenas movia as mãos, como se precisasse de manter o corpo ocupado para distrair a mente. Quando ela terminou, ele levantou-se e foi para o quarto. Não fechou a porta. Precisava apenas de silêncio. Chloe permaneceu na sala, imóvel. Pela primeira vez, sentiu que poderia ter aberto um buraco no meio da relação deles. E que talvez este pedido de desculpas, por mais sincero que fosse, não seria suficiente para o preencher. Nos dias que se seguiram, a casa tornou-se mais silenciosa. Ainda partilhavam o mesmo teto, o mesmo café, a mesma casa de banho, mas os seus olhares evitavam-se. As palavras ficavam presas. Chloe tentava ser gentil
recuperando gestos antigos, preparando a sua refeição favorita, sentando-se ao seu lado no sofá. Mas James não respondia da forma que ela esperava. A energia entre eles tinha mudado. Era como se houvesse agora um muro de vidro invisível entre eles, algo que bloqueava qualquer proximidade real. A intimidade, antes o seu refúgio seguro, era agora apenas uma memória. As conversas até tarde, os planos para o fim de semana, as piadas internas, tudo parecia distante, quase como se pertencesse a outra vida. Chloe passava mais tempo sozinha, a navegar no telemóvel, a ver redes sociais, a trocar mensagens com amigas. James mergulhou no trabalho, chegava mais tarde, e quando chegava, ia direto para o duche, com a mente cheia e o coração fechado. Mesmo com o pedido de desculpas, mesmo com a sua tentativa de recuar, algo se partira. A confiança, a ideia de exclusividade, o sentimento de que estavam na mesma equipa. James tentava esconder, mas sentia-se traído por um desejo que nem sequer fora consumado, porque para ele, o desejo real de Chloe era suficiente para hablar o que tinham. Ele perguntava-se o que mais ela poderia querer experimentar, se algum dia teria coragem de o partilhar com alguém que não ele, e se aquele simples sim que ela dera não era a prova de que o seu coração já percorria um caminho que ele não podia seguir. Tudo estava em suspenso. Estavam juntos, mas separados, a viver sob o mesmo teto, mas em mundos diferentes. Chloe parecia arrependida, mas não sabia como consertar. E James não sabia se aquilo tinha conserto ou se era apenas o início de um fim silencioso. Lentamente, Chloe começou a mudar a sua rotina. Passou a dedicar mais tempo às amigas, especialmente aquelas que não estavam em relações sérias, as que sempre diziam que o casamento era uma prisão, que liberdade significava sair, experimentar, sentir-se viva. James notou a mudança e, a princípio, tentou não se envolver. Pensou que ela precisava de espaço para se reencontrar depois da crise, mas o que ele esperava ser uma fase transformou-se num padrão. As saídas noturnas tornaram-se frequentes, as mensagens chegavam tarde, geralmente seguidas de risos abafados. Ela chegava à casa tarde, evitava dar pormenores, dizia apenas que estava tudo bem e que as amigas precisavam dela. James tentou conversar. Numa noite de sábado, sugeriu que fizessem algo juntos. Chloe disse que não. Já tinha planos com a Ava e a Melissa. Ele perguntou se isso era agora mais importante do que passar tempo com ele. Ela encolheu os ombros, disse que precisava de distrações, que viver como estranhos, sob o mesmo teto, não estava a ajudar. Ele engoliu aquilo em silêncio. Começou a sentir que estava a ser empurrado para fora da vida dela. Nas semanas seguintes, o padrão repetiu-se. Chloe começou a arranjar-se mais do que antes, a passar horas em frente ao espelho, a escolher roupas que nunca costumava usar. James notava, mas deixou de perguntar. Tinha medo da resposta. Passou a observar mais, tentando entender o que mudara nela, para além da óbvia desilusão com o casamento. Era como se ela tivesse descoberto outro universo, onde ele não tinha lugar. Um dia, ao vê-la sair para se encontrar com as amigas, sentiu um impulso de perguntar até onde aquilo iria. Chloe respondeu sem hesitar. Disse que estava a desfrutar de uma nova fase, que precisava daquilo, e que se ele quisesse controlar os seus passos, talvez fosse melhor cada um seguir o seu caminho. Aquilo foi como uma facada. James ficou paralisado. A tentar processar, percebeu que ela já tinha cruzado uma linha invisível, talvez não em corpo, mas em alma. A ligação entre eles fora cortada. Nos dias que se seguiram, ele tentou manter a sua rotina, agarrando-se ao trabalho, mantendo a mente ocupada, mas o vazio em casa só crescia. Era como viver com uma colega de casa que já não partilhava as mesmas regras. As conversas eram curtas, os olhares evitados, e o que antes era cuidado tornou-se obrigação.
Pequenas coisas, como fazer café um para o outro ou arrumar a cama juntos, tinham desaparecido. Uma noite, Chloe chegou tarde e encontrou James ainda acordado. Ele estava à sua espera. Não havia raiva nos seus olhos, apenas uma calma inquietante. Pediu-lhe que se sentasse. Disse que não aguentava mais, que não conseguia continuar a fingir que aquilo ainda era um casamento. Chloe cruzou os braços e perguntou se ele queria discutir. James disse que não queria discutir. Queria terminar da forma mais madura possível, sem dramas, sem discussões. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse simplesmente: Está bem. Aquela resposta, sem lágrimas, hesitação ou resistência, confirmou tudo o que ele precisava de saber. James levantou-se com uma certeza pesada no peito. Sabia que aquele seria o fim de um capítulo, o fim de uma história que um dia acreditou que duraria para sempre. Chloe, por outro lado, parecia quase aliviada, como se estivesse à espera que ele tomasse a decisão que ela não tivera coragem de tomar primeiro. Nos dias seguintes, começaram a dividir os bens, a assinar papéis, a cancelar contas conjuntas. James mudou-se para um apartamento mais pequeno e silencioso, mas com paz. Chloe ficou na casa antiga e pouco tempo depois remodelou a sala, trocou os móveis, reorganizou as fotografias. James, ao vê-la nas redes sociais, notou que estava sempre rodeada de amigos, em festas, com bebidas na mão, sorrisos forçados. Ele olhava, fechava a aplicação e seguia com a sua vida. Já não doía tanto. Era como assistir à história de outra pessoa. A mulher com quem vivera durante 8 anos parecia ter desaparecido, substituída por uma versão que ele nunca conhecera, uma versão que escolhera o mundo exterior, em vez do vínculo que tinham construído juntos. E embora o amor ainda existisse dentro dele, algo mais forte também existia, o instinto de se proteger, e com isso, ele escolheu seguir em frente. Chloe estava livre, livre para fazer o que quisesse, sair com quem lhe apetecesse, vestir o que gostasse, explorar todas as ideias que um dia mantivera trancadas por medo ou conveniência. Os seus dias agora giravam em torno de novas descobertas. Com as amigas, visitou lugares onde nunca tinha estado enquanto casada. E entre conversas, o tema que uma vez surgira como uma provocação na cama voltou a aparecer, desta vez sem hesitação. Duas das suas amigas mais ousadas começaram a falar de festas onde tudo podia acontecer, encontros casuais, experiências fora da norma. A princípio, Chloe ouvia, curiosa, mas cautelosa. Vestígios de quem fora com James ainda permaneciam. Mas, lentamente, essa barreira desvaneceu-se. Maya, amiga, que tinha contactos com homens mais desinibidos, disse que podia organizar uma noite especial. Chloe hesitou, pediu tempo. Não tinha a certeza, mas a ideia cresceu. Quando se olhava ao espelho, já não era apenas a mulher que se separara. Era alguém que escolhera uma nova versão de si mesma. Uma que dizia que precisava de viver o que estivera reprimido durante anos. Na sexta-feira em que tudo aconteceu, ela preparou-se como se fosse para uma celebração. Pintou os lábios com um batom vivo, escolheu um vestido justo e usou um perfume novo que comprara só para aquela noite. Sabia o que estava prestes a fazer. Sabia que depois daquela noite, nenhuma parte da sua vida antiga sobreviveria. Ainda assim, avançou. Encontrou-se com os dois homens num apartamento alugado por uma das suas amigas. Tinham estado a beber, a conversar de forma leve. Tudo cuidadosamente planeado para parecer natural. Chloe sentiu-se desejada, envolvida numa energia que não sabia se era prazer, vaidade ou pura necessidade disfarçada de liberdade. Durante o ato, pensou que estava finalmente a ter o que pedira. A cena que um dia sussurrara ao ouvido de James desenrolava-se ali mesmo, mas sem amor, sem cumplicidade, sem nada além de corpos, em busca de uma intensidade momentânea. As risadas, os toques,
Os elogios casuais, tudo parecia preenchê-la com uma emoção que, por um instante, mascarava qualquer dúvida. Mas quando terminou, o silêncio encheu o quarto. Os dois homens foram para a sala. Chloe ficou sozinha na beira da cama, com o vestido ainda machucado na anca, a olhar para as mãos, a tentar entender o que sentira. O seu coração acelerado agora batia por uma razão diferente. Era como se a verdade estivesse lentamente a assentar, revelando algo que ela não queria admitir. Não havia satisfação, apenas desconforto. A expectativa que carregara durante semanas dissolveu-se em minutos. O que parecia libertador revelou-se uma armadilha. Tentou sorrir, tentou convencer-se de que era aquilo de que precisava, mas não conseguiu. Sentiu uma vergonha que não vinha de fora, mas de dentro. Levantou-se, ajeitou o vestido e saiu. No caminho para casa, os seus pensamentos embaralharam-se. Lembrou-se do rosto de James, da forma como ele a ouvia em silêncio, de como lhe segurava sempre a mão. Nos momentos difíceis, mesmo quando discordavam, pensou nas noites em que adormeciam abraçados, sem precisar de mais ninguém no mundo. E agora, tudo aquilo parecia distante, inalcançável. Ela escolhera apagar uma história inteira por uma fantasia. Ao chegar a casa, desabou no sofá e ficou ali em silêncio por um longo tempo. O apartamento ainda tinha algumas coisas que a lembravam de James. Uma moldura caída num canto, um livro que ele começara, mas nunca terminara, uma caixa de fotografias que ela não tivera coragem de abrir. Chloe chorou, não pelo que fizera naquela noite, mas pelo que perdera pelo caminho, pela sensação de que cruzara uma linha da qual nunca poderia voltar. Sentia-se vazia, menor, nada parecida com a mulher empoderada, que pensava estar a tornar-se. Mais do que arrependida, estava destroçada. A fantasia fora vivida, mas o preço fora demasiado alto. E o pior era saber que ninguém a empurrara para aquilo. Fora uma escolha sua, pessoal, consciente e irreversível. Podia tentar justificá-la com a solidão, a liberdade ou o desejo de viver, mas, no fundo, sabia que desvalorizara algo precioso. E o que restava era uma verdade fria e dura. O que procurava fora do casamento nunca fora físico, era validação, era atenção. E em vez de procurar isso no homem que um dia a amara de verdade, escolheu ouvir as vozes erradas, seguir conselhos superficiais e mergulhar num prazer que se desvaneceu no momento em que a porta se fechou. Chloe acordou com os olhos pesados. O gosto amargo na boca lembrava-lhe o vinho da noite anterior, mas o que a sufocava vinha de outro lugar. Era como se tudo o que fizera tivesse deixado uma marca invisível no seu corpo. Levantou-se lentamente, caminhou pelo apartamento em silêncio e encarou o seu reflexo no espelho. Batom borrado, cabelo despenteado, olhar perdido. Tentou convencer-se de que aquilo fazia parte da liberdade que tanto perseguira. Mas tudo o que conseguia sentir era vergonha. Uma vergonha que ardia por dentro, que nem as amigas a enviar mensagens alegres e emojis sugestivos durante o dia conseguiam disfarçar. Pegou no telemóvel e abriu o contacto de James. O nome dele ainda estava guardado com um coração. Apagara quase todos os vestígios dele da casa, mas não conseguira apagar aquilo. Ficou a olhar para o ecrã durante alguns minutos. Pensou em ligar, em enviar uma mensagem simples, algo como "precisamos de conversar", mas sabia que não seria suficiente, não depois de tudo. Decidiu escrever uma longa mensagem onde despejou tudo o que sentia. Escreveu sobre arrependimento, confusão, vazio. Disse que se perdera nas vozes à sua volta, que acreditou que o prazer poderia substituir a ternura, que pensou que a liberdade traria alívio, mas tudo o que encontrou foi um silêncio demasiado difícil de enfrentar. Terminou a mensagem com um pedido sincero. Queria uma oportunidade para conversar, sem expectativas, apenas conversar.
James leu a mensagem horas mais tarde. Estava num café, à espera de um cliente. Quando viu o nome dela no ecrã, gelou por alguns segundos. Fazia mais de 2 meses que não falavam. Leu o texto inteiro uma vez, depois outra. O tom era diferente. Sem orgulho, sem acusações, sem desculpas baratas. Era cru. Guardou o telemóvel no bolso e pensou naquilo o resto do dia. 3 dias depois, respondeu. Ele disse que ela podia passar no seu novo apartamento para conversarem, mas preferia que fosse breve. Chloe foi. Chegou vestida com cuidado, mas sem exageros, movida por um misto de ansiedade e esperança, com o coração em tumulto, numa ânsia desesperada de consertar o que havia quebrado. James abriu a porta e olhou-a com uma neutralidade que era, em si, uma barreira. Não havia raiva nem afeto, apenas distância. Chloe entrou, com os olhos já marejados. Tinha ensaiado 1000 vezes o que diria, mas, ali diante dele, o seu corpo tremia. Com um gesto contido, ele convidou-a a entrar. O ar estava pesado, gelado não pela raiva, mas pelo abismo que se formara entre eles. Ela sentou-se no sofá e permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de finalmente falar. Disse que sentia a falta dele em tudo, no silêncio da casa, no café sem sabor que bebia sozinha, na forma como mais ninguém no mundo conseguia ouvir o que ela calava. Falou do arrependimento com a voz trêmula. Contou que passara por dias sombrios, desde o fim, que pensava nele a cada momento, e que nenhuma saída à noite, nenhuma conversa com amigos, nenhum toque diferente conseguia preencher o espaço que James ocupava na sua alma. Pediu perdão por tudo. Disse que o tempo lhe dera a dolorosa clareza para ver que tinha destruído algo raro, e que se pudesse voltar atrás, faria tudo de outra maneira. Concluiu, a voz embargada, dizendo que o amava e que queria reconstruir o que tinham perdido, que ele era o único que verdadeiramente importava. James ouviu-a em silêncio, o rosto sério, mas sem se afastar. Encarou-a, olhos nos olhos. Quando ela se calou, ele fez apenas uma pergunta. Curta, direta, impossível de ignorar. Realizaste a tua fantasia? Chloe hesitou por um instante. Engoliu em seco e respondeu com uma firmeza forçada. Não, eu nunca faria isso. Ficou apenas na conversa. Nunca passou disso e nunca passará. Eu só te quero a ti. James baixou o olhar por um segundo e abanou a cabeça, quase imperceptivelmente. Alguém de fora talvez acreditasse. A voz dela estava estável, o rosto tenso, mas James conhecia-a. Conhecia aquele brilho fugaz nos seus olhos, a pausa minúscula antes da resposta, o ligeiro prender da respiração, a forma como desviou o rosto no final da frase. Vira Chloe mentir a outros, raramente a ele, mas quando o fazia, ele sempre soube. E naquele momento, ele tinha a certeza absoluta. A mentira não foi o que mais doeu. O que o quebrou por dentro foi saber que ela escolheu enterrar a verdade, mesmo quando lhe foi oferecida uma chance de redenção. Se ela tivesse sido honesta, talvez a conversa tomasse outro rumo. Talvez o destino deles não mudasse, mas pelo menos teriam tido um final limpo. A mentira, no entanto, selou tudo para sempre. James respirou fundo, agradeceu-lhe por ter vindo, pela coragem de ter falado. Disse que compreendia o seu arrependimento, mas que já não acreditava em intenções. Ele já tinha seguido em frente. Não com outra mulher, mas consigo mesmo, com a sua paz, a sua reconstrução, a sua dignidade. Então, ele disse: o perdão não é um convite para voltar. E amar alguém, às vezes, significa aceitar que essa pessoa já não pode caminhar ao teu lado. Chloe tentou responder, mas a voz não saiu. Ela sabia que ele tinha visto através dela e que naquele instante perdera a sua última oportunidade. Levantou-se e saiu sem dizer mais nada, os olhos vermelhos, os ombros curvados sob o peso de tudo o que destruiu e da mentira que contou no único momento em que a verdade poderia tê-la salvo. James permaneceu imóvel por alguns minutos,
a olhar para a porta fechada. Depois, virou-se para a janela. Não sentia raiva, nem tristeza, apenas uma calma e terrível certeza. A certeza de que amar também é saber quando deixar ir, quando aquilo que um dia existiu entre dois já não consegue sobreviver em apenas um. E naquele silêncio, ele compreendeu que o amor pode sobreviver a muitas coisas, mas desmorona onde a verdade é abandonada. Porque o amor não morre com um erro, morre quando a mentira ocupa o lugar onde antes vivia a confiança. Obrigado por ter assistido ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!